Pacatuba em Foco. Obrigado a você, meu querido transeunte. Estamos com Alexandre Magno Medeiros Alencar, casado com Jeane Rodrigues Menezes Alencar. Nasceu em Fortaleza no dia 16 de janeiro de 1965. Filho de Francisco Hugo Alencar Furtado e Maria do Socorro Medeiros Alencar. Tabelião titular do cartório do primeiro ofício da comarca de Pacatuba. Foi presidente da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Ceará. Foi agraciado pela Câmara de Vereadores de Fortaleza com a comenda Medalha ao Boticário. Dentre os seus feitos à frente da instituição, podemos destacar Registre seu filho e o mutirão do casamento civil gratuito. Foi candidato à Prefeitura de Pacatuba em 2008, sendo derrotado. Agora, em 2012, com uma votação de 18.836 votos, conseguiu eleger-se pelo PSB. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco. Uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. A partir de uma enquete elaborada no nosso site, da nossa canção virtual, a pergunta foi a seguinte: em que área o novo governo de Pacatuba deveria dar maior ênfase? Vejamos os números. Em primeiro lugar, com 30,2%, ficou a educação. Em segundo, saúde, com 28,3%. E em terceiro, cultura, com 11,3%. Bem, diante dos fatos, eis a pergunta: qual a área que o senhor pretende dar maior ênfase do seu governo? Bem, coincidentemente ou não, nós temos uma grande preocupação e que a base de tudo realmente é a educação, né? Com a educação a gente tem saúde, com a educação a gente tem emprego. E nós tivemos o cuidado no início da gestão de fazer um concurso simplificado para professores e outras atividades, para que isso demonstrasse a total transparência da nossa atividade, para que os professores fossem mais bem qualificados, para que os professores realmente que passaram nesse processo possam nos ajudar bastante nesse processo. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco, música e informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. Bem, é sabido que, de acordo com os jornais em circulação, Pacatuba encontra-se no rol das cidades que não poderá firmar convênio com a União. Diante do fato, pergunta-se: a Prefeitura atual tomará algumas medidas cabíveis para, possivelmente, punir a gestão anterior do que gira em torno desse assunto? Tudo bem, nós encontramos algumas inadimplências, por exemplo, Ministério da Cultura, Ministério das Cidades, e as providências já foram tomadas, ou seja, entramos com ações civis e criminais para que o novo gestor não possa ser responsabilizado dessas inadimplências. Então, entregamos já o caso para a Justiça poder resolver. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco. Música e informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. Bem, é sabido que o site da Pacatuba, até o momento, ainda se encontra fora do ar. A pergunta gira em torno do seguinte: como a população poderá ficar a par das decisões do novo governo? Hoje nós tratamos dessa matéria. O site está sendo liberado durante toda essa semana para que o povo de Pacatuba possa acompanhar tudo aquilo que a administração pública ela tem que colocar, a transparência, tudo isso aí. Então, logo mais, isso está sendo permanentemente resolvido. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco, música e informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. Bem, a próxima pergunta ela gira em torno em relação aos funcionários. Vejamos. A pergunta primeira: por que houve tantos descontos no limite dos funcionários públicos e quando será divulgado o calendário de pagamento? E como será a negociação com os servidores? Também, em relação aos descontos, nós fizemos uma auditoria na folha de pagamento. E nessa auditoria encontramos diversas irregularidades jurídicas, inclusive. Eu vou dar um exemplo aqui. O vigilante, ele recebia adicional noturno de 18 às 6 da manhã. A lei diz que é de 22 às 5 horas da manhã. Então a gente precisa rever essas questões para que o Ministério Público não possa cobrar aquilo que foi pago indevidamente ao servidor. Nossa preocupação é essa, lógico que causa esse tumulto
inicial, mas a prefeitura colocou o atendimento e os servidores estão sendo atendidos individualmente, um por um, para que seja exatamente esclarecido por que foi tirado, como é que vai ser reposto, tudo isso aí. Mas eu quero adiantar aqui que ninguém receberá a menos o seu salário. Evidentemente que com essa decisão que nós tomamos, e eu assumo a responsabilidade, se a responsabilidade dela é minha, não é de ninguém, não transfiro ela para ninguém, para que a gente possa, a partir então de todos os concertos que serão feitos em cada funcionário, em cada secretaria, para que os próximos gestores, né, possam ficar pagando com a lei. Essa é a minha preocupação. Então, estão sendo corrigidos as distorções, se tem ou não. Por exemplo, outro exemplo aqui, claro. O gari que trabalha no lixão, ele tem que receber 40% de salubridade, estava recebendo 20%. O gari que anda no caminhão do lixo, ele tem que receber 40%, estava recebendo 20%. Então, algumas coisas com certeza serão acrescentadas, outras terão que vir para o que diz a lei. Em relação ao calendário de pagamento, ele já está pronto, será divulgado por toda essa semana, e também uma novidade que nós já começamos a entregar a partir de hoje, foi um novo modelo de contra-cheque, lacrado, fechado, para que nenhum funcionário possa saber exatamente quanto ganha o outro, porque é um ato totalmente individual e pessoal. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco, música e informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. Bem, este programa agora versa sobre a saúde. Pergunta-se, para que o senhor declare sobre as novas aquisições de ambulância, e se pergunta quando o nosso hospital estará apto para fazer parte, para que os nossos cidadãos pacatubanos possam nascer em nosso solo pacatubano. Quando eu recebi a administração no primeiro dia de janeiro, existia apenas uma ambulância funcionando. 3 carros que estavam aí de quebra-galho, carros pequenos, para poder atender a população. Então, os serviços continuados com coleta de lixo, a parte de saúde, eles não podem parar. O transporte escolar, que as escolas estaduais estavam ainda em curso, seu ano letivo, eles não podem parar. O combustível para poder rodar esses carros, eles não podem deixar de ser abastecidos. Então, serviços continuados, nós baixamos um decreto emergencial para que fosse atendida a população. Nossa preocupação inicial foi essa daí. Em relação ao funcionamento do hospital para a questão da maternidade, estive conversando hoje com o Dr. Carlos, diretor daquele hospital, o Hospital de Nova Barroso. A partir de março, a rede Segunda já vai começar a funcionar aqui em Pacatuba, ou seja, os partos normais, certo? Os partos normais eles já vão começar a acontecer aqui no nosso município. Vai ser bem interessante. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco, música e informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. Bem, agora, esta pergunta ela versa sobre o sindicato dos servidores de Pacatuba, o Sindipac. Como é sabido, a todo momento, a todo instante, desde a primeira campanha, o Sindipac esteve ao seu lado. Né? E os servidores agora cobram uma maior atuação por conta do sindicato. E o que o senhor pretende para rever isso aí? Como serão as mesas de negociação? Qual será a atuação do sindicato no seu governo? Na verdade, essa mesa ela já está funcionando. Hoje mesmo estivemos reunidos com o pessoal da Secretaria de Finanças, fazendo as reivindicações, recebemos as reivindicações, vamos dar uma resposta para essa reivindicação. Eu acho que isso deve acontecer permanentemente. Qualquer categoria, qualquer uma que possa querer reivindicar, vem, conversa, a gente trata e dizer o seguinte, que eu ajudei pessoalmente a fundar o sindicato. E ele está registrado lá no meu cartório, onde eu sou titular. Ou seja, a gente precisa dar essa liberdade para o funcionário, reclamar, reivindicar e o município poder ou não atender, dependendo do comprometimento, né, financeiro do município. Mas isso é muito importante. Inclusive, dentro dessa pergunta, o nosso amigo sugere que haja uma grande assembleia com todos os servidores. Né? Segundo ele aqui, seria um exemplo de democracia, uma coisa nunca vista antes na nossa cidade. O que o senhor se coloca sobre isso? Eu me coloco à disposição. Eu sempre falava dessa grande assembleia para a gente discutir vários assuntos com o funcionário público. Por que nós tomamos essa atitude de fazer um conselho, um reparo na folha de pagamento? Por que
o professor que sempre reclamava que não tinha oportunidade de se aumentar as horas, nós demos a oportunidade agora. O professor concursado, ele dobrou a sua carga horária. Nós valorizamos o professor. O pagamento da saúde, ele sempre era no dia 10 subsequente. Nós trouxemos o pagamento da saúde para dentro do mês. Então a gente começa a valorizar o funcionário, de uma certa maneira. Valorizando o professor, antecipando o pagamento da saúde e negociando com toda a categoria. Nós devemos e vamos fazer isso sem sombra de dúvida. Nós estamos apenas com 30 dias de trabalho. É muito pouco para o que está sendo feito nesse município. Agora você tem que ter peito, tem que ter coragem para poder e determinação para fazer. Nós sabemos que desagradamos alguns, evidentemente, mas a grande maioria, que é a minha preocupação. Hoje eu sou prefeito de 75 mil pessoas. Me ligou uma senhora hoje, da Carnaubim, dizendo que uma criança se machucou no parquinho ali. Tinha uma tábua solta, um prego ali. Imediatamente foi determinado que as pessoas fossem lá. Veio o relatório para que seja imediatamente retirado aquele parque dali, para que seja consertado e para que as crianças possam ali ter a sua segurança. Então é assim, para que o povo de Pacatuba entenda, o controle dessa cidade ele está na minha mão. O povo de Pacatuba me elegeu para ser prefeito, certo? E a referência aqui em Pacatuba é minha, que é o prefeito de Pacatuba, doutor Alexandre. Eu não transfiro, não empresto, não negocio o poder que o povo me deu com ninguém. Seja ele ou seja ela quem for. O poder de decidir aqui nessa cidade é meu. Assumo todas as responsabilidades. As virtudes eu até deixo para lá, mas aquilo que não parece ser legal, joga para mim que eu assumo a responsabilidade. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco, música e informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. Bem, agora, esta pergunta ela versa sobre o sindicato dos servidores de Pacatuba, o SINSPAC. Como é sabido, a todo momento, a todo instante, desde a primeira campanha, o SINSPAC esteve ao seu lado. Né? E os servidores agora cobram uma maior atuação por conta do sindicato. E o que o senhor pretende para rever isso aí? Como serão as mesas de negociação? Qual será a atuação do sindicato no seu governo? Na verdade, essa mesa ela já está funcionando. Hoje mesmo estivemos reunidos com o pessoal da Secretaria de Finanças, fazendo as reivindicações, recebemos as reivindicações, vamos dar uma resposta para essa reivindicação. Eu acho que isso deve acontecer permanentemente. Qualquer categoria, qualquer uma que possa querer reivindicar, vem, conversa, a gente trata e dizer o seguinte, que eu ajudei pessoalmente a fundar o sindicato. Ele está registrado lá no meu cartório, onde eu sou titular. Ou seja, a gente precisa dar essa liberdade para o funcionário, reclamar, reivindicar e o município poder ou não atender, dependendo do comprometimento, né, financeiro do município. Mas isso é muito importante. Inclusive, dentro dessa pergunta, o nosso amigo sugere que haja uma grande assembleia com todos os servidores. Né? Segundo ele aqui, seria um exemplo de democracia, uma coisa nunca vista antes na nossa cidade. O que o senhor se coloca sobre isso? Eu me coloco à disposição. Eu sempre falava dessa grande assembleia para a gente discutir vários assuntos com o funcionário público. Por que nós tomamos essa atitude de fazer um conserto, um reparo na folha de pagamento? Por que o professor que sempre reclamava que não tinha oportunidade de se aumentar as horas, nós demos a oportunidade agora. O professor concursado, ele dobrou a sua carga horária. Nós valorizamos o professor. O pagamento da saúde, ele sempre era no dia 10 subsequente. Nós trouxemos o pagamento da saúde para dentro do mês. Então a gente começa a valorizar o funcionário, de uma certa maneira. Valorizando o professor, antecipando o pagamento da saúde e negociando com toda a categoria. Nós devemos e vamos fazer isso sem sombra de dúvida. Nós estamos apenas com 30 dias de trabalho. É muito pouco para o que está sendo feito nesse município. Agora você tem que ter peito, tem que ter coragem para poder e determinação para fazer. Nós sabemos que desagradamos alguns, evidentemente, mas a grande maioria, que é a minha preocupação. Hoje eu sou prefeito de 75 mil pessoas. Me ligou uma senhora hoje, da Carnaubim, dizendo que uma criança se machucou no parquinho ali.
tinha uma tábua solta, um prédio ali. Imediatamente foi determinado que as pessoas fossem lá, veio o relatório para que seja imediatamente retirado aquele parque dali, para que seja consertado e para que as crianças possam ali ter a sua segurança. Então é assim, para que o povo de Pacatuba entenda, o controle dessa cidade ele está na minha mão. O povo de Pacatuba me elegeu para ser prefeito, certo? E a referência aqui em Pacatuba é minha, que é o prefeito de Pacatuba, doutor Alexandre. Eu não transfiro, não empresto, não negocio o poder que o povo me deu com ninguém. Seja ele ou seja ela, quem for. O poder de decidir aqui nessa cidade é meu. Assumo todas as responsabilidades. As virtudes eu até deixo para lá, mas aquilo que não parece ser legal, joga para mim que eu assumo a responsabilidade. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco, informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. Bem, esta próxima pergunta aqui, ela versa sobre o batalhão da PM. Pergunta-se: procede informação de que o batalhão da PM, que fica no centro da cidade, sairá mesmo de nossa cidade? E o que impede que ele permaneça? Na verdade, estava sendo orquestrada pelo atual comandante, o tenente Arnilson, estava orquestrando a saída do batalhão aqui de Pacatuba, oferecendo outras cidades, a Gualuba e outras cidades. Nós tomamos conhecimento, tomamos as devidas providências, porque se alegava que o aluguel tinha vencido e que as condições lá, como ele mesmo usou, ali era uma pocilga onde os militares estavam alojados. Mas eu disse para ele que é interessante, porque possível só do dia 1º de janeiro até esse mês de janeiro. Mas os 4 anos que passaram lá era um grande palácio, né? A alimentação era de primeiro mundo, né? E eu tive um comando de polícia no estado do Ceará, dizendo que Pacatuba merece respeito, o povo de Pacatuba merece ser respeitado, e eu, enquanto prefeito dessa cidade, for. E eu não posso e não vou permitir a saída do batalhão que chama, não sei como é que chama, aqui de Pacatuba. Estamos providenciando um outro local, no centro também de Pacatuba, para a gente possa dar uma ajeitada, melhorar a situação ali dos meninos, da polícia, que merece todo o meu respeito, certo? Porque é uma profissão difícil, é uma profissão de risco, e pelo menos naquele momento que eles estão ali descansando, precisam ter uma certa dignidade. Então, meu recado ao povo de Pacatuba: não se preocupe que Pacatuba tem um prefeito, tem uma referência, como eu disse para vocês. Essa referência é minha e essa responsabilidade ela também me pertence. Pacatuba em Foco.